Lembra que tudo que nós estamos lendo com respeito a Isaías, as profecias e o que ele vem falando, diz respeito ou compreende-se ao respeito do reinado do rei Ezequias. Então, agora nós voltamos a 2 Reis, capítulo 20, e vamos ver o final da vida de Ezequias, né? E também algumas coisas sobre Isaías. Vamos pedir antes de tudo, e antes de mais nada, a direção de Deus. Senhor, obrigado. Mais uma vez aqui estamos meditando na Tua palavra e peço que o Senhor fale conosco. Toca, meu Pai, toca em nós. A Tua palavra seja a lâmpada agora para nos iluminar e nos fortalecer, nos dá o entendimento dela. Amém. 2 Reis 20, versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O comentário diz a doença de Ezequias. Dias após ter vencido o grande exército da Síria, o rei de Judá recebeu notícia por meio do profeta Isaías de que morreria. Ele reagiu com fé a essa notícia, pois buscou em Deus o seu favor. A oração de fé é a ponte que faz a ligação entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Ela é o meio que conduz nossas palavras aos ouvidos graciosos do Senhor. Ouvidos esses que estão sempre prontos a ouvir clamores sinceros. Então, primeiro nós temos que compreender uma coisa. Deus, ele não vai trabalhar na base da nossa necessidade e nem das nossas vontades. Então, às vezes o ser humano, ele quer que Deus realize suas vontades, faça o que ele quer, e não é assim que funciona. Deus, ele é o cumpridor das suas promessas. Então, o que Ezequias fez foi simplesmente se voltar a Deus e invocar a palavra dele, porque ele tinha dito que as doenças que foram vistas sobre o Egito não aconteceria sobre eles. Então, quando ele fez essa oração, suplicando a Deus e falando para ele que ele andou em verdade, com o coração perfeito e fiz o que era bom, e ele chorou, ele não pediu a cura, mas ele falou: Senhor, eu tenho sido fiel. Então, ele invocou a palavra, ele usou a fé naquele momento. E aí, olha o que aconteceu a seguir no 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a tua cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. O comentário diz: ouvi a tua oração. A fidelidade e a fé de Ezequias despertaram a memória de Deus com respeito à promessa feita a Davi, de que sempre haveria no trono de Israel um rei da sua linhagem. No entanto, se Ezequias morresse àquela altura, não teria sucessor. A sua oração, porém, foi atendida, e Deus, ao reverter o que já havia estabelecido, mostrou que é fiel e que está sempre disposto a alterar o curso dos acontecimentos para ajudar os seus filhos. Esse fato ficou registrado nas Escrituras para que todos saibam que, mesmo estejamos diante de um caso perdido ou de um diagnóstico humano irreversível, se apelarmos com fé e sinceridade ao Altíssimo, seremos socorridos por Ele. Então nós temos que olhar como se fosse um tribunal, né? O advogado chega com a pessoa e o advogado então faz a apelação de acordo com a lei. Então, quando você vai de acordo com a palavra, você vive de acordo com ela, então há direitos, né, por assim dizer. Então, quando você faz uma oração, em outras palavras, você está lembrando Deus da sua palavra. E Ele, porque é fiel a ela, Ele devolve em resposta à sua promessa. Então, Deus não resolve problemas, Ele cumpre promessas. No 7, disse mais Isaías:
tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será por sinal. Isso te será sinal da parte do Senhor de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então, ele pediu um sinal como prova de que Deus iria cumprir a palavra dele. Apesar que, quando você vive a fé, né, você vive a fé sobrenatural, você não precisa de um sinal, mas pronto, ele pediu. Mas a prova que seria feita, então, foi sobre o que ele gostaria, que a sombra, né, no caso, era o relógio. Então, quando o relógio, o sol, ele passa, então a sombra vai sendo projetada e sabe-se as horas. Então, nesse caso, ele falou, a sombra pode ir para frente ou para trás. O normal ou algo que não aconteceria, que era voltar a sombra atrás. Então, ele falou, eu quero que volte. E isso cientificamente já foi comprovado que a Terra, ela voltou no tempo, né? Ela regrediu nesse sentido, né? E aí ele diz assim, no 11, então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio do sol de Acás. Então, quer dizer, Deus fez aquele sobrenatural acontecer para ficar marcado na vida de Ezequias que ele iria cumprir aquela promessa. No 12, naquele tempo enviou Berodaque Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvidos, e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que Ezequias não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse, que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Disse Ezequias, vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele, que viram em tua casa? E disse Ezequias, tudo quanto há em minha casa, viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até teus filhos te procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no poço do rei da Babilônia. O comentário diz, nada ficará. A profecia revelada a Isaías se cumpriu cerca de 115 anos depois. Todos os tesouros mostrados por Ezequias aos embaixadores babilônicos seriam saqueados por ele mais tarde, quando se tornassem inimigos de Judá. Além disso, os filhos de Ezequias deixariam de reinar e se tornariam eunucos. Quanto ao povo, uma parte seria massacrada e a outra levada ao cativeiro da Babilônia. Com isso, aprendemos que o nosso coração e as nossas vitórias só devem ser compartilhadas e expostas a Deus. Não são todos que estão próximos a nós que merecem a nossa confiança. Lembra que Abraão, quando Deus pediu a Isaac, ele nem sequer falou com a própria esposa, ele simplesmente pegou Isaac pela madrugada, saiu em direção ao Moriá. Então tem coisas que você não tem que ficar falando para ninguém, né? A sua vida é sua. Você não tem que compartilhar com os outros. Por isso, guarde uma palavra para você. Menos é mais. Quanto menos você falar da sua vida para os outros, mais será. Quer dizer, mais guardado e resguardado você estará. No 19. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto,
E como fez vir água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Ele não foi nem sequer sensível para falar assim, meus filhos vão sofrer por uma atitude errada da minha parte. Quer dizer, não houve nem sequer o arrependimento da parte dele, né? Ele simplesmente ignorou aquilo. E mais tarde, você lembra que nós lemos no livro de Isaías, né? Quantas profecias da destruição que viria sobre Israel, né? No caso Judá, porque Israel eram as outras tribos que já estavam destruídas. Mas agora eles invadiriam Jerusalém. E agora nós lemos que Isaías havia profetizado isso acontecer. Agora, segundo os Reis 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Efsiba. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. O comentário diz: Manassés começou a reinar aos 12 anos de idade. Como não tinha condições de conduzir o reino de Judá, foi instruído por maus conselheiros que desconsideravam o avivamento espiritual promovido por Ezequias. Manassés se tornou perverso e abominável, e o seu governo foi oposto ao do seu pai. Ele afrontou a Deus de tal forma que teve a audácia de colocar ídolos dentro do templo e de queimar o próprio filho em sacrifício a eles. Seus atos chegaram ao limite da crueldade e colocaram Judá no mesmo caminho de destruição do reino do norte, Israel. Mais um rei, mais um declínio. Mas tudo isso já estava profetizado, né? O mal viria sobre aquela nação. E ele estava servindo os propósitos do mal, não de Deus. O Ezequias fez o que era certo, mas ele deu sequência ao que era errado. Para você entender que a raiz do mal estava ali ainda presente, né? O ser humano, ele tem suas inclinações. Se ele não vigiar e não se voltar para Deus, ele vai terminar fazendo o que é errado. No 3. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém, porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar o seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, ordenou adivinhos e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Então ele tinha um propósito fazendo tudo isso, era provocar a ira de Deus. E se isso aqui está escrito é porque ele poderia escolher agradar a Deus ou provocar a ira. Ele não era um ignorante, né? Ele não era como as outras nações que fazia isso por ignorância, porque não sabia o que agradava de fato a Deus. Ele, pelo contrário, ele cresceu no ambiente de fé do seu pai, vendo os milagres, sabendo de tudo, mas escolheu fazer as coisas erradas. Mesmo que ele tenha sofrido influência errada, mais tarde ele poderia ter se consertado, mas não é o caso. No 7. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho. Nessa casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contando que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Normalmente a pessoa, quando se afasta da presença de Deus, ela é assim. Ela antes, né, quando ainda estava na fé, ela orientava pessoas a não fazer o errado. Quando elas caem e se desviam da fé, elas são capazes até de fazer pior do que os incrédulos fazem. No 10. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações,
fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e até também a Judá, fez pecar com os seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei a Jerusalém como quem limpa o prato, limpa-o e vira-o para baixo. E desampararei os restantes da minha herança, entregá-lo-eis na mão dos seus inimigos, e servirão de presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então, a medida do pecado dele foi crescendo, né? À medida que ele foi pecando e levando os outros também a fazer o mesmo. Quanto ao mais dos feitos de Manassés e tudo quanto fez, e ao seu pecado, que praticou porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim de sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O comentário diz: fez o que era mal. Ao ser capturado, Manassés foi conduzido até o cativeiro como um animal, com o nariz preso a ganchos. Na masmorra, sozinho, humilhado, se lembrou das atrocidades que havia cometido contra o povo e das abominações que havia feito diante de Deus. O rei reconheceu seus erros e entendeu que para obter o perdão do Altíssimo precisaria ser humilde, se arrepender e se humilhar perante ele. Isaías 57:15, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. E esse é o tema já do próximo vídeo, né? Nós vamos ver esses detalhes que nós lemos, porque agora vamos depois para o livro de Crônicas. No 19, tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Arus de Jotbá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu aos ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou ao Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei em sua casa. Porém o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs Josias, seu filho, rei, em seu lugar. Quanto ao mais dos atos de Amon, que fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Por mais que fazer o errado pareça, né, que vai se sair bem, mas a gente está vendo que o fruto, né, depois no final, não é bom. Então, não vale a pena a pessoa pensar assim: ninguém está me vendo, eu estou fazendo mal, eu não vou colher o que é mal. Vai, porque de Deus não se zomba. A pessoa que faz o que é ruim, ela vai colher o que é mal. Primeiro, porque quem faz o que é mal não tem paz. Não adianta, essa pessoa não tem paz dentro dela. Ela vive em conflito interior na alma dela, que é horrível. Então, essa pessoa não vive em paz. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender: quando Deus se manifesta na vida de alguém, ele leva a paz. Essa pessoa dorme em paz. Ela tem tranquilidade, porque ela está fazendo o que é certo. Então, minha amiga, meu amigo, meu conselho a você é esse: vive em paz, agradando a Deus. A paz não é proporcionada por ter muito dinheiro. Como tem, por exemplo, tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, teve uma fama enorme, tem nome, mas estavam internados em clínicas de recuperação para depressivos, porque não conseguia viver bem.
Então, o único que pode tratar da nossa alma, verdadeiramente nos fazer felizes e ter paz, é o Senhor Jesus. Vá até Ele, tá certo? Gostou do vídeo? Dá o gosto, manda esse vídeo para alguém. Põe nos comentários se você tem alguma dúvida ou você quer falar a respeito do que Deus lhe falou. E eu faço um apelo, se você conhece alguém que é invisual, ela não consegue ler a Bíblia, né, escrita, e talvez ela nem consiga ler em braille, porque às vezes a dificuldade das pessoas, né, nesse aspecto, às vezes são mais idosos, não tem como ler a Bíblia, mas você pode mandar esse link da Bíblia para ela. Manda a playlist para que ela possa ler a Bíblia junto comigo, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você.